lojas, nos restaurantes, no comércio em geral, enfim, em diversas situações durante uma viagem, você vai certamente ouvir alguém conversando, perguntando ou respondendo sobre formas de pagamento. Se você está indo para Paris ou qualquer outro lugar na França ou no mundo em que se fale francês, você vai precisar saber disso. Bonjour! Eu sou a Vera Franco e fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai aprender muito sobre como falar de pagamentos em francês. Num vídeo anterior, eu estava falando sobre um assunto maior e ali eu acabei comentando sobre algumas formas de pagamento. Mas hoje eu vou tratar especificamente com você de uma outra questão que é como você pode ouvir, por exemplo, as pessoas te perguntando sobre o modo como você gostaria de pagar. Então eu vou te apresentar diversas formas de como você pode ouvir as pessoas te perguntando sobre como você quer pagar. Também vou te ensinar como você pode responder isso, ok? E quais as formas de pagamento no geral que você pode usar ali, que você pode falar, que são as formas que você gostaria de usar para efetuar o seu pagamento. Então, sem demora, vamos já pegar aí um montão de frases. Se você está numa loja, por exemplo, você se dirige até o caixa com os produtos que você escolheu, enfim, e você pode ouvir de diversas maneiras a pessoa te perguntando como é que você gostaria de pagar. Então, eu coloquei aqui uma série de perguntas e veja bem que eu não coloquei todas as possibilidades, mas eu coloquei uma boa parte para que você tenha uma ideia. Então, olha só, eu vou te falar todas essas frases, depois eu vou esmiuçando aqui com você, tudo bem? Então, eu vou te passar um montão para você já ir se familiarizando com o som dessas frases, olha só, com a pronúncia delas. Todas elas têm a mesma essência, que é perguntar como você gostaria de pagar, certo? Então segura aí, ó. Comment souhaitez-vous payer? Comment vous allez payer? Comment allez-vous payer? Vous allez payer comment? Comment est-ce que vous allez payer? Vous payez comment? Comment vous payez? Comment vous payez? Né? Je répète. Comment payez-vous? Payez-vous comment? Comment est-ce que vous payez? Comment vous voulez payer? Vous voulez payer comment? Comment est-ce que vous voulez payer? Comment voulez-vous payer? Ah, meu Deus do céu, eu falei um montão de frases aqui para você, não é mesmo? Então agora vamos estudar um pouquinho todas elas para que você possa pegar bem a ideia, também a pronúncia. Então olha só, eu coloquei de diversas formas aqui. Num próximo vídeo eu vou explicar exclusivamente assim como você pode formular perguntas em francês, então também não perca aí os próximos vídeos. Vamos para a primeira pergunta que eu li aqui para você, olha só, que eu preparei e li para você. Comment souhaitez-vous payer? A ideia dela é como é que você desejaria pagar, certo? Então, payer você já gravou aí que é pagar, né? Comment vous allez payer? Comment allez-vous payer? Tem a mesma ideia de como você vai pagar, como você quer fazer esse pagamento. Vous allez payer comment? A mesma ideia. Comment est-ce que vous allez payer? Né? A diferença é que, assim, por exemplo, eu já comentei e vou especificamente tratar desse assunto de perguntas no próximo vídeo, mas só para você saber, quando eu falo assim, comment vous allez payer, eu estou querendo saber como você vai pagar. Se eu faço, por exemplo, comment allez-vous payer? É uma pergunta que tem o mesmo significado, mas ela é um pouco mais formal, porque ela faz uma inversão de sujeito e verbo. Depois eu vou, no próximo vídeo, tratar só desse assunto aí de questões, tá? Então, todas essas frases, elas significam o quê? Em essência, claro que tem as variações, né? Mas em essência elas querem saber se você qual é a forma que você quer pagar, na verdade, né? Então, por exemplo, comment est-ce que vous allez payer? Como é que você vai pagar? Vous payez comment? Você vai pagar como? Percebe aí? Então, quando eu falo comment est-ce que vous allez payer,
como é que você vai pagar? E se eu digo pardon, vous payez comment, você vai pagar como? Então eu só fiz uma transferência aí, né, de o comment joguei na frente e depois joguei atrás, no final da frase. Então, ó, comment est-ce que vous allez payer? Como é que você vai pagar? Vous payez comment? Você vai pagar como? Percebeu aí? Então, todas elas têm a mesma essência, que é querer saber como você vai pagar. A próxima ali, por exemplo, ó, vous payez comment? Então, né, que eu acabei lendo já, você vai pagar como? Comment vous payez? E como é que você vai pagar? Comment payez-vous? É a mesma ideia de comment vous payez, ela é só um pouquinho mais formal, porque eu inverti o sujeito aqui, o verbo comment payez-vous. Payez-vous comment? Você vai pagar como, também é uma outra mais formal, mas todas têm a mesma ideia. Comment est-ce que vous payez? Como é que você vai pagar? Né? Comment vous voulez payer? Olha só, aqui tem o vous voulez. Então, comment vous voulez payer? Como você quer pagar? Percebeu aí? Então, todas têm o mesmo sentido na essência, alterando um detalhe ou outro, né? Vous voulez payer comment? Você quer pagar como? Percebeu que aqui eu não estou só falando você vai pagar como, você quer pagar como? Comment est-ce que vous voulez payer? Como é que você quer pagar? Comment voulez-vous payer? Como você quer pagar? Mais um pouquinho mais formal, certo? Então aqui foram várias perguntas de como você pode estar lá curtindo as suas compras em Paris, curtindo lá suas compras na França ou em algum outro lugar de língua francesa. Você está fazendo suas compras e você vai até o caixa lá e você ouve alguma dessas formas para saber como é que você vai querer pagar, certo? Então, eu vou só repetir, porque eu acho que foi um montão de frases e eu quero que você fique, ó, expert aí, tá? Então, vamos treinar mais uma vez, ó. Comment souhaitez-vous payer? Comment vous allez payer? Comment allez-vous payer? Vous allez payer comment? Comment est-ce que vous allez payer? Vous payez comment? Comment vous payez? Comment payez-vous? Payez-vous comment? Comment est-ce que vous payez? Comment vous voulez payer? Vous voulez payer comment? Comment est-ce que vous voulez payer? E comment voulez-vous payer? Então, viu que eu te trouxe aí um monte de frases. Poderia ter trazido mais, tá? Mas eu acho que já tem uma boa amostra. Provavelmente você vai ouvir alguma dessas aqui. Poderia ter ainda algumas variações, mas né, a grande parte, vamos dizer, está aqui. Então você já vai treinando para se preparar super bem quando chegar a hora das compras, né? Então você vai lá, ou enfim, ou até você foi num café, você tá ali no balcão, você vai pagar, então não importa. De qualquer forma, no comércio em geral, nos restaurantes, nas lojas, você vai se deparar com a questão de pagamento. Então, se alguém perguntar para você como você gostaria de pagar, você já sabe, né, identificar essa pergunta. Muito bem! Então, no próximo vídeo eu vou tratar especificamente de como você pode formular as perguntas em francês. Mas olha só, essas perguntas, quem fez foi provavelmente o caixa ou o vendedor, enfim. Como é que você pode, por exemplo, dizer que você quer pagar? Como é que você faz isso? Por quê? Porque essas perguntas que eu demonstrei aqui para você são perguntas que, né, o estabelecimento vai te fazer, ou o vendedor, ou o caixa. Mas se você estiver, por exemplo, no hotel e você quer acertar a conta lá com o hotel, você quer fazer o seu check-out, você pode dizer isso aqui, por exemplo, ó. Je voudrais régler, s'il vous plaît. Je répète. Je voudrais régler, s'il vous plaît. Então, isso está dizendo o quê? Que você gostaria de acertar a conta. Você gostaria de fechar a conta lá com o hotel.
A ideia de régler, ela tem a mesma essência do payer, certo? É que literalmente o payer é o pagar e o régler, ele tem essa ideia de pagar, mas eu vou acertar ali. A gente fala isso em português também, né? Então, eu vou pagar uma conta, eu vou acertar uma conta. Nós fazemos isso também, então não fica tão difícil da gente memorizar, né? Então, je voudrais régler, s'il vous plaît, ou então je voudrais payer, s'il vous plaît, certo? Se você estiver ali no hotel, por exemplo, ou até mesmo no restaurante, você pode falar isso. E no caso específico de um restaurante, ou de um café, de uma lanchonete, enfim, para pedir a conta, como é que você pode pedir a conta em francês? Você tá lá curtindo uma refeição gostosa lá no restaurant, né, num bistrô ou num café, muito bem, e aí você quer sinalizar para o garçom que você gostaria da conta para que você justamente acerte, né, régler ali, vamos acertar, né, então você quer fechar a tua conta ali no restaurante. Você pode olhar para o garçom e falar: Monsieur, je voudrais régler, s'il vous plaît, gostaria de acertar. Ou você pode simplesmente pedir a conta. Então você, né, chama lá o garçom: Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Então, como é que você faz para pedir a conta lá no restaurante? L'addition, s'il vous plaît. Certo? Então, vou repetir, ó. Quero acertar. Je voudrais régler, s'il vous plaît. Ou je voudrais payer, eu gostaria de acertar, eu gostaria de pagar. E no restaurant, l'addition, s'il vous plaît. Então, a conta, por favor. Então, fica bem, né? Craque aí, já sabe identificar as perguntas. Tá me perguntando como é que eu gostaria de pagar. E agora já tá começando a saber também como é que você pergunta, caso você queira falar: olha, eu quero acertar, eu quero pagar. Certo? Porque nos restaurantes, nos cafés, normalmente você é que vai sinalizar que você está satisfeito, satisfeita e que você agora quer acertar a conta, certo? E nas lojas, quando você já está com os produtos ali, alguém já vai te perguntar, né? Você vai passar no caixa e o caixa é que vai perguntar. Então, por isso que eu estou te preparando das duas formas. Então, lá, né, quando forem te perguntar como você quer pagar, e como você pode falar: olha, eu gostaria de pagar. Agora, vamos para uma outra parte, então, que é como é que a gente responde, né? Como é que você quer pagar? Então, para a gente falar de moyens de paiement. Les moyens de paiement são os meios de pagamento, são os métodos de pagamento, as formas de pagamento, certo? Então, vamos supor que você ouviu uma daquelas perguntas. Então, por exemplo, comment vous souhaitez payer? Como é que você desejaria pagar? E você pode responder, por exemplo, je vais payer par carte. Opa, o que eu estou dizendo aqui? Esse é um dos meios de pagamento. Carte, aqui no contexto de pagamento, nós estamos falando de cartão, então eu vou pagar com cartão. Você pode responder de duas formas, essa mesma ideia de pagar com cartão. Você pode, na verdade, várias formas, né? Então, eu vou te passar algumas aqui. Por exemplo, a pessoa te perguntou: comment vous voulez payer? Como é que você quer pagar? Je vais payer par carte. Então, eu vou pagar com cartão. Você pode simplesmente responder par carte, ou seja, como é que você quer pagar? Com cartão, tá? Ou você responde só isso, com cartão, par carte, ou você responde a frase toda. Je vais payer par carte. Vou pagar com cartão. Você poderia ainda usar, ao invés de je vais payer, você pode usar o je voudrais. Je voudrais payer. Qual que é a ideia do je voudrais? O voudrais, ele é mais delicado do que o je vais payer, eu vou pagar, né? Ele é assim: eu gostaria de pagar com cartão, tá? Então você pode falar je vais payer par carte, je voudrais payer par carte, ou simplesmente par carte, que aí é a ideia do cartão, certo? Uma outra forma, se você quiser deixar mais específico, eu vou pagar com cartão de crédito, você pode fazer também par carte de crédit. Ou então, je vais payer par carte de crédit, ou je voudrais payer par carte de crédit, certo? Se você quiser fazer, por exemplo, no débito, também é uma outra opção. Então, por exemplo, você pode falar isso aqui:
Je vais payer par carte bancaire, certo? Ou seja, a carte bancaire, o cartão bancário, o cartão do banco, vai dar a ideia que assim, opa, não é o cartão de crédito, é o cartão de débito. E se você quiser ainda falar cartão de débito, você pode. Ou você fala carte bancaire, ou você fala carte de débit. Isso mesmo, então carte de débit. Então vamos treinar lá, fez as compras, ou saiu do restaurante, né, ou do hotel. Então como é que você vai falar que você quer pagar com o cartão? Então vamos lá. Je vais payer par carte, ou então simplesmente par carte de crédit, par carte bancaire, par carte de débit, ou usa a frase inteira, né? Je vais payer, ou então je voudrais payer par carte de crédit, je voudrais payer par carte bancaire, je voudrais payer par carte de débit. Très bien, muito bem. Vamos supor, acho que durante a viagem, né? Mas enfim, vou te mostrar também. Acho que nem todo mundo, né, não tem se usado mais cheque, né? Mas vamos supor que a pessoa queira falar que quer pagar com cheque. Enfim, né? As formas de pagamento estão aí. As pessoas escolhem como é que elas querem fazer. Então, eu vou te mostrar também essa opção. Je vais payer par chèque. Então, se você ouvir alguém te perguntando como é que você quer pagar, você pode simplesmente ouvir lá. Às vezes você né, não é o seu caso, você não vai pagar um cheque, mas você vai ouvir pessoas, né, falando e você já vai entender. Então, a pessoa vai responder, par chèque, ela vai pagar com cheque. Então, para falar isso, como é que faz, né? Je vais payer par chèque, ou então par chèque, ou je voudrais payer par chèque. Très bien! Agora, se o seu caso é, verdinha assim na mão, né? Vivinha, então você quer payer en liquide, isso mesmo, e tem outras formas. Então, a ideia de dinheiro, no geral, né, é argent, certo? Claro que você pode falar assim, je vais payer en argent liquide, né? Pode falar também, mas já serve você só falar isso aqui, Comment vous allez payer? En liquide. Ou então, je vais payer en liquide, ou je voudrais payer en liquide. Très bien. Ou você pode falar uma outra expressão que é a mesma ideia de en liquide, que é a mesma ideia para dizer que eu vou pagar em dinheiro vivo. Então, je vais payer en espèce, certo? Ou você simplesmente diz, para responder aquela pergunta, comment vous allez payer en espèce, certo? Então, olha quantas formas de responder, né? En espèce, je vais payer en espèce, je voudrais payer en espèce. En liquide, ou então, je vais payer en liquide, je voudrais payer en liquide. Olha só as variações que a gente tem, um monte, né? E tem, né, muitas mesmo. Agora, eu dei essas opções, então você pode simplesmente responder par chèque, par carte, en liquide, en espèce. E você pode usar a frase completa. Je voudrais payer, que é mais delicado, eu gostaria de pagar. O je vais, eu vou pagar. Então, eu aconselho você a usar esses dois aí, se você quiser fazer a frase completa, né? Então, je voudrais payer ou je vais payer, certo? Se você achar melhor de memorizar só as formas curtas, né, de pagamento para responder, Vera, porque para minha viagem em Paris eu quero memorizar assim essas mais curtinhas, mais fáceis realmente de memorizar para eu usar, tá perfeito, porque você vai estar fazendo corretamente. Se alguém perguntar como vous voulez payer, se você responder par carte, tá perfeito, tá respondido com cartão, certo? Então, se você achar que a frase toda, às vezes você não vai conseguir lembrar na hora, não tem problema, porque tá corretíssimo você simplesmente responder isso aqui também. Par carte, en espèce, en liquide, tá certo, tudo bem? Então, fique à vontade, se você quer usar a frase inteira ou a parte mais curta, que vai funcionar igual, fique bem tranquila, bem tranquilo, que vai dar tudo certo, ok? Então, pode confiar aí que essas duas formas, né, tranquilamente vão te compreender, você vai estar sendo educada, educado, tudo certo, ok? Agora, vamos supor
que você esteja fazendo essa compra ou essa refeição com mais pessoas. Você quer sinalizar, olha, nós vamos pagar com tal e tal forma de pagamento. Então, como é que a gente faz? Então, vamos supor aí que você está viajando com mais pessoas, ou você tem amigos na França ou familiares e você se reuniu, se encontrou com essas pessoas e na hora de pagar você quer sinalizar, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos pagar assim ou nós vamos pagar de outra forma. Como é que a gente pode fazer? Ou de repente, vamos imaginar que você foi a uma viagem romântica para curtir Paris, que delícia, né? E aí você quer sinalizar que você e o seu par romântico, né, vão pagar de tal maneira. Então, como é que nós podemos fazer isso? Você simplesmente pega as fórmulas que a Vera aqui te passou e você vai só substituir o sujeito ali principal. Então, olha só, no lugar de dizer je vais, ou seja, eu vou, que a ideia é je vais payer par carte, por exemplo, lembra das frases? Então, ao invés de falar je vais, você pode dizer nous allons. Isso mesmo, nós vamos. Então anota aí, você tá lá, né, com o noivo, com a noiva, com o esposo, com a esposa, com o namorado, namorada, enfim, tá curtindo lá e aí você quer sinalizar, não, nós vamos pagar assim, nós vamos pagar de tal forma. Então, ao invés de falar je vais ou je voudrais, por exemplo, você vai dizer nous allons payer par carte, nous allons payer en liquide, nous allons payer en espèces, nous allons payer par carte de crédit, nous allons payer par carte de débit. Très bien! É claro aí, então, que você está incluindo, né, a outra pessoa ou o grupo de pessoas que está com você, e isso também é muito legal, certo? Agora, lembra da outra forma que eu expliquei para você, que é mais delicada ainda do que falar je vais, eu vou pagar, je vais payer, que é o voudrais, repete aí, voudrais, je voudrais, eu gostaria de pagar, então, je voudrais payer par carte, por exemplo, né? Eu gostaria de pagar com cartão. Então, a gente também pode fazer isso no plural. Nós gostaríamos de pagar com cartão. Então, nous voudrions. Olha, bem aí, vou repetir. Então, para uma pessoa, para quando eu quero dizer eu gostaria de pagar, né, dessa forma, je voudrais payer par carte, por exemplo. Agora eu vou transformar para nós. Nós gostaríamos de pagar. Então, nous voudrions payer, certo? Nous voudrions payer par carte. Nous voudrions payer en espèce, certo? E é claro que tem uma outra forma, que é assim, je veux payer, eu quero pagar. Je veux payer en espèce, eu quero pagar em dinheiro. Eu peço que assim, você evite usar o je veux, não porque esteja errado, porque é uma construção correta. Eu quero pagar com tal coisa, de tal forma. É que assim, como você vai ter um primeiro contato, então eu quero te dar uma forma bem segura de falar, né? E o je veux, ele é mais diretão assim, né? Eu quero. Então, se você puder usar o mais delicado, né? Então, eu gostaria, ou eu vou pagar, tá? Então, je voudrais, ou je vais payer. Mas eu vou te ensinar igualmente. Então, je veux, eu quero pagar, je veux payer, certo? E se você quiser fazer a correspondência no plural, então, nous voulons payer. Nós queremos pagar de tal forma. Nous voulons payer par chèque, par carte. Nous voulons payer en espèce, en liquide. Tudo bem? Então, só verificando aqui, você tá lá curtindo Paris. Na hora de pagar, como é que você pode sinalizar? Então, se você estiver sozinho, sozinha, ou se você quiser dizer eu vou pagar, então, je vais payer, je voudrais payer, lembra disso? Ou então, je voudrais régler, gostaria de acertar a conta. Se você quer fazer isso no pluriel, no plural, nous allons payer par carte, nous allons payer en espèce, ou então, nous voudrions payer par carte, nós gostaríamos de pagar com cartão.
Lembrando que você pode manter aquela forma mais curta se você se sentir mais confortável. Ah, eu vou memorizar primeiro essa mais curta, Vera, porque aí é certeza que quando eu chegar na França, tiver curtindo uma experiência, eu vou lembrar da mais curta. Mas se você tiver tempo para memorizar as duas, melhor, porque aí você tem a opção para usar, né? Então você vai usar de um jeito, vai usar de outro e vai ficar tranquilamente curtindo a sua viagem em Paris, na França, vai curtir muito! Muito bem, très bien, super! Agora, olha só que coisa interessante. Você pode sinalizar, se você quiser, né? Deixar isso bem claro, você vai pagar à vista. Como é que eu falo? Vou pagar à vista. Olha que legal. Je vais payer au comptant. Não é legal? Je vais payer au comptant. Je répète. Je vais payer au comptant. Très bien. Por que eu tô te mostrando isso? Porque dependendo do que você está comprando, às vezes é um montante, né, um pouquinho maior, enfim, não sei. Mas você quer sinalizar que você vai pagar à vista, ou enfim, no cartão de débito ou em dinheiro, e aí você quer sinalizar, olha, eu vou pagar à vista. E você, se quiser, pode tentar aí um descontinho, né? Porque você vai pagar à vista, será que não tem um desconto? Ah, então vamos testar aqui, ó. Je vais payer au comptant. Como é que você pode pedir uma reduçãozinha, um desconto, né? Olha só. Je vais payer au comptant. Vous pouvez me faire une réduction? Vous pouvez me faire une réduction? Tem uma outra palavra, porque aqui você pode me dar uma redução, ou seja, né? É um sinônimo aqui, uma ideia, sinônimo de pode me dar um desconto? E tem uma palavrinha específica ali, se você quiser falar, você pode me dar um desconto? Então vamos lá. Vous pouvez me faire un escompte? Oh, chique essa, né? Diferente. Então vamos lá, ó. Vous pouvez me faire un escompte? Vous pouvez me faire un escompte? Porque aí você está sinalizando, poxa, eu estou pagando à vista, tem um desconto? Você pode me fazer um desconto? Ah, você tá vendo? Falar com a Vera não é só aquela estrita ali, ó, como é que eu pago? Eu pago assim. Ah, não, tô te ampliando horizontes, hein? Olha só. Então, vous pouvez me faire un escompte? Ou vous pouvez me faire une réduction? Muito bem, certo? Eu comentei no outro vídeo, assim, en passant, assim, bem rapidinho, uma outra expressão que agora eu vou ser mais específica em relação a ela. Você pode falar isso aqui também, ó. Vous pouvez me faire un rabais? Que também é uma ideia de desconto, mas dá para usar especialmente se o produto ou a loja, alguma coisinha ali não ficou tão bem como você queria ou como deveria. Por exemplo, você pegou um produto lá que tem um leve defeitinho, tá? Alguma coisa que não tá exatamente do seu agrado, aí você sinaliza para o vendedor, para a vendedora, ou você, sei lá, tá no café e alguma coisa lá não saiu muito bem como você previa, ou como você queria, ou como você pediu para eles. Aí você pode especialmente falar isso aqui. Vous pouvez me faire un rabais? Acrescenta sempre o s'il vous plaît no final da frase, que vai sempre ser bem-vindo. Então, vous pouvez me faire un rabais, s'il vous plaît? Você poderia me fazer um desconto aí, por favor? Certo? Especialmente se tiver alguma coisinha assim que você perceba que o estabelecimento deixou um pouquinho a desejar em alguma coisa e eles perceberam isso, aí você pode pedir um rabais, porque aí vai ficar mais claro que você, né? Para você ficar um pouco mais satisfeita porque alguma coisinha não ficou do modo como você queria, então você pede lá um rabais. Então vamos só retomar, ó, se você quiser falar que eu vou pagar à vista, je vais payer au comptant. E aí, vous pouvez me faire une réduction? Vous pouvez me faire un escompte? Você pode fazer um desconto? Ou, especificamente nesses casos, né, que tem alguma coisinha que não ficou assim muito, né? E aí você pede, vous pouvez me faire un rabais? Tá? Ah, você vai falar lá, você vai sinalizar, eu quero comprar esse livro, por exemplo. Ah, tá um pouco amassada a capa, tá? Vous pouvez me faire un rabais? Ué, né? Se você quer perguntar,
tá aí para você usar a pergunta. Se você achar que não é necessário, tá ótimo também, mas eu estou te preparando caso você queira usar, você vai ter a liberdade de escolher. Eu quero usar essa frase, eu não quero, enfim, pega aí o que você quiser usar e tá na mão. O importante é que você tenha tudo isso na manga aí, todas essas cartas na manga, para que você possa usar quando você quiser, certo? Muito bem. Aí vamos supor que você tá lá e você quer perguntar, por exemplo, você vai dizer assim, ó, eles perguntam para você, comment vous voulez payer? Como é que você quer pagar? Você pode dizer par carte, ou então je voudrais payer par carte, ou je veux payer par carte, lembra todas aquelas, né, que eu comentei com você? Je vais payer par carte. E aí você pode perguntar, né, vocês aceitam cartão de crédito? Então como é que você pode fazer isso, né? Olha só, vous acceptez des cartes de crédit? Je répète, vous acceptez des cartes de crédit? Aí eles podem falar oui, né? Sim. Se você quiser ser específico, específica, lesquelles? O que quer dizer isso? Quais? Né? Então, vous acceptez des cartes de crédit? Oui, madame. Lesquelles? Quais? Aí podem te dizer, né? Visa, Mastercard, enfim, né? Ou então, eles podem dizer tudo isso aqui para você, ó. Nous acceptons toutes les cartes de crédit. Nós aceitamos todos os cartões de crédito. Então, eu vou só repetir esse trecho aqui para você. Vous acceptez des cartes de crédit? Vocês aceitam cartão de crédito? Lesquelles? Quais? Certo? Ou então, simplesmente, vous acceptez des cartes de crédit? Tudo bem? Então, se você quiser se certificar antes de mostrar o cartão, né? Opa, vocês aceitam cartão de crédito? Ah, sim. Então, aí você vai com tranquilidade, certo? Então, nous acceptons toutes les cartes de crédit. Muitos estabelecimentos vão dizer isso, né? A maioria aceita todos os tipos de cartão de crédito. Muito bem. Agora, vamos dizer que você respondeu lá que você vai pagar em dinheiro. Ah, je vais payer en espèces, je vais payer en liquide. Podem te perguntar assim, vous avez de la monnaie? Opa, o que é isso? Vous avez de la monnaie? Nesse contexto aqui de pagamentos, nós estamos falando o seguinte, a pessoa está te sinalizando, você tem trocado? Tá? Então, vous avez de la monnaie? Repete aí, vous avez de la monnaie? Então, você tem troco, tudo bem? E aí, às vezes você pagou lá em dinheiro e tal, e o estabelecimento vai te dar um troco. E ele pode falar isso aqui para você, ó, voici votre monnaie, ou então simplesmente votre monnaie. Então, o que é isso? Voici votre monnaie, aqui está o seu troco. Ou então, simplesmente entrega votre monnaie, seu troco, ou simplesmente te entrega, né? E aí você sorri, merci, né? Merci beaucoup. Muito bem, né? Agora, como é que eu falo uma nota, uma moeda? Vamos ver? Porque aqui, ó, a ideia de moneda tem a ideia de troco, a ideia de argent é a ideia ampla, certo? De dinheiro. Então, como é que eu falo uma nota? Então, anota aí essa expressãozinha, ó, un billet. Un billet, isso mesmo. Neste contexto de pagamentos, de métodos de pagamento, certo? Un billet significa uma nota, uma cédula de dinheiro. É claro que em outros contextos pode ser outra coisa. Por exemplo, un billet d'avion, a passagem de avião. Tudo bem? Então, nesse contexto aqui de dinheiro que nós estamos falando, de pagamento, un billet significa uma nota. Tudo bem? Agora, se eu falar une pièce é uma moeda. Une pièce. Muito bem. Une pièce. Uma moeda. Très bien. Então, un billet, une pièce, uma nota, uma moeda, certo? E claro que a palavra pièce, em outros contextos, também tem outras ideias, tudo bem? Mas aqui, que nós estamos no contexto de pagamento, falando de dinheiro, então, un billet se refere a uma nota, uma cédula de dinheiro, une pièce se refere a uma moeda, certo? Très bien. Então, você tá aí preparado, preparada para fazer suas compras, ou para fechar a conta lá no hotel, ou para pedir a conta no restaurante ou no café, enfim, você já tem tudo isso aí na sua mão. Então, tá pronta, tá pronto para resolver questões aí sobre pagamento durante a sua viagem maravilhosa a Paris, na França, lá? Tudo certo? Com certeza, né?
Então espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha, se por acaso você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveita, vai lá, já se inscreve, tá bom? Aproveita também para acionar o sininho para receber aí todas as notificações dos próximos vídeos, ok? Então te espero aí nos próximos. Un bisou e à très bientôt!